O Lula lidera todos os cenários eleitorais para 2026, diz a pesquisa Atlas Intel. Eu sou o Eduardo Coelho, direto do Front, trazendo essa notícia fantástica para petistas e eleitores e simpatizantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É exatamente isso. Segundo o levantamento, se a eleição fosse hoje, Lula superaria nas urnas todos os adversários, como Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro e o cantor Gustavo Lima. É isso. O presidente Lula, do PT, ele lidera todos os cenários eleitorais monitorados pelo Instituto Atlas Intel para 2026. Os dados foram divulgados terça-feira, dia 11 de fevereiro. Segundo a pesquisa, se a eleição fosse hoje, Lula teria um caminho aberto para a sua reeleição. Ao todo, foram testados 3 cenários de primeiro turno e 5 disputas de segundo turno, e o Lula tem vantagem em todas. No primeiro monitoramento realizado pelo Atlas, os candidatos citados são exatamente os mesmos que participaram da disputa eleitoral em 2022, que o Lula venceu e foi eleito presidente do Brasil. E Jair Bolsonaro, do PL, portanto, aparece nessa lista de opções, mesmo que ainda judicialmente esteja impedido de participar de uma nova eleição. Então, o cenário 1 é exatamente esse, com todos os participantes da eleição de 2022. E o cenário é o Lula do PT em primeiro, com 44%, em segundo, Jair Bolsonaro do PL, com 40,6%, em terceiro, Simone Tebet do MDB, com 4,9%, em quarto, Ciro Gomes do PDT, com 4,5%, e outros candidatos de 2022, todos somados, deu 2,4%, não sei, 2%, e voto branco e nulo, 1,5%. O cenário 2, o Lula do PT, com 41,1%, o Tarcísio de Freitas do Republicanos, com 26,2%, o Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 5,9%, o Gustavo Lima, sem partido, com 5,6%, Simone Tebet, do MDB, com 4,1%, e o Sérgio Moro, do União Brasil, com 3,3%, o Pablo Marçal, do PRTB, com 2,4%, Marina Silva, da Rede, com 1,4%, Eduardo Leite, do PSDB, com 0,9%, e o não sei, branco e nulo, com 9,1%. Cenário 3, novamente o Lula do PT, em primeiro lugar, Lula com 40%, em segundo lugar, Eduardo Bolsonaro do PL, com 24,2%. Depois, em terceiro, Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 7,5%. Em quarto, Gustavo Lima, sem partido, 5,2%. Simone Tebet, do MDB, com 4,4%. Sérgio Moro, do União Brasil, com 4,2%. Pablo Marçal, do PRTB, com 3,4%. E Eduardo Leite, do PSDB, com 1,5%, não sei, branco e nulo, com 7,5%. E agora trazemos aqui os cenários de segundo turno, que são 5 opções. Como falamos anteriormente, o Lula derrota todos os adversários. Então, tem aqui com o Tarcísio de Freitas, que o Lula tem 45,7% e o Tarcísio de Freitas tem 44,7%. Branco, nulo, não sei, 9,1%.
13,6%. Aí o Lula tem uma vantagem de 1 ponto. Lula e Ronaldo Caiado. O Lula tem 47,4%, Ronaldo Caiado 36,5%, branco, nulo e não sei, 16,1%. O Lula tem uma vantagem de 10,9%. E Lula e Jair Bolsonaro. O Lula tem 47,6% e o Jair Bolsonaro 43,4%. O branco, nulo e não sei tem 9% e o Lula tem uma vantagem frente a Jair Bolsonaro de 4,2%. E Lula e Eduardo Bolsonaro. O Lula tem 49,6% e o Eduardo Bolsonaro tem 36,4%. Branco, nulo e não sei são exatamente 14% e o Lula tem uma vantagem do Eduardo Bolsonaro de 13,2%. E o Lula e o Pablo Marçal. O Lula tem 49,8% e o Pablo Marçal 29,7%. E o branco, nulo e não sei tem 20,5%. Então a vantagem do Lula aí ainda é maior, é de 20,1%. Essa pesquisa Atlas Intel, ela divulgada terça-feira, 11 de fevereiro, contou com 3.125 entrevistas feitas entre os dias 25 e 31 de janeiro via recrutamento digital aleatório, Atlas RDR. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí, gostou? Curte aqui. Gostou dos números? Dá tua opinião, participa. É importante a gente saber como é que as pessoas estão pensando. Não se esquece, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, familiares, para a gente ganhar um alcance cada vez maior. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreve aqui. Então, o interessante é que com essa pesquisa, evidentemente, surgiu também a notícia de que a reprovação ao Lula atingiu 51%. Então, a mídia tradicional faz um auê, um carnaval em cima desse aspecto, mas ela tem evitado mencionar esse outro aspecto da pesquisa que a gente passou aqui para vocês, que no confronto, na disputa do Lula com todos os possíveis potenciais candidatos, inclusive o Jair Bolsonaro, que nem poderá se candidatar porque está inelegível e correndo seríssimo risco de ser preso. Então Lula ganha todo mundo. Mas tem uma observação que é importante ser feita, que mesmo num momento em que o Lula tem uma questão um pouco mais delicada sobre a sua aprovação, mesmo neste cenário, ele derrota todos os seus competidores. Então a gente pode até fazer uma projeção que, na medida em que o governo venha a apresentar números, as famosas entregas para a população e que o cenário se modifique e que ele melhore sua aprovação, a possibilidade dele melhorar ainda esses números nos confrontos é muito maior. E aí a gente tem que lembrar que janeiro sempre é um período difícil, questão agrícola, do tempo e tudo mais, mas essa é a importância que eu queria dar dessa questão de que mesmo com o Lula tendo aí uma reprovação que está um pouquinho a mais que a aprovação, ele consegue derrotar todos os seus adversários e potenciais candidatos para um pleito eleitoral em 2026. Então, essa avaliação é importante, a gente não perder de vista, porque a mídia, que geralmente, na sua grande maioria, ela se posiciona como verdadeira adversária, inimiga do Lula e do PT, ela faz a narrativa, a observação que mais lhe interessa. Então,
esses aspectos estão sendo um pouco deixados de lado, que o Lula derrota todos os seus adversários. Então, se gostou, você compartilha, se inscreve no canal e tendo uma nova pesquisa, uma notícia relevante, a gente passa aqui para dividir com vocês. Até lá!